Timbó e o Hospital Oase têm uma vida, têm uma história. Eu acho que a comunidade é essencial. Sem a comunidade não existe hospital. Os 85 anos do hospital, vistos nos quase 40 de observação como timboense, multiplique por 3. Foram 120 anos de avanço em 40. Eu sempre vi uma população muito envolvida, muito presente, muito preocupada. Por necessidade esse hospital começou. Os pastores na época vinham da Alemanha com suas esposas e ali começou o trabalho. Pela necessidade das mães que tinham seus bebês que faleciam, que adoeciam muito facilmente. Então, através da esposa do pastor, ela foi agrupando mais senhoras que também precisavam, outras tinham filhos e assim começou essa maternidade. Como eles tinham o contato da Alemanha, então eles pensaram em buscar, através da comunidade, da paróquia de Timbó, Blumenau, naquela época Timbó, Blumenau, buscaram as irmãs, a Schwester, que nós chamamos. Também não foi assim que elas chegaram, vieram e foi resolvido os problemas. Muitas não se acostumaram, logo queriam ir embora. E essas mulheres, esse grupo voluntário, que a gente chamava em alemão de Frauenhilfe, como tem na Alemanha também, elas então, a preocupação delas era constante com a saúde, medicação e depois assim, precisava roupa para as crianças, precisava roupa de cama, precisava isso. Tinha uma casa, foi agrupando quartos. Elas contando para a gente, elas nem sabiam como elas conseguiram fazer tudo e atender. Dentro do possível foi feito sempre, com muito amor. Schwester Helena era uma viradora, meu Deus do céu. Muito raramente precisava de um médico fazer um parto. Então tinha acontecido que às vezes algum médico passava aí, doutor Fulvio Luz, veio atender uma ou duas vezes aí, mais um outro médico de Pomerode, então, ocasionalmente, o resto ela se virava em tudo. Era médico, era parteira, né? E também da família. A minha irmã nasceu com problemas. Schwester Helena era na época, ela recém tinha vindo. Aí ela disse, tu não podes ir com essa criança para casa, ela não vai viver, deixa ela ainda aqui comigo. A minha irmã ficou 6 meses aos cuidados da Schwester Helena, e assim quantas outras famílias. São coisas que mexem também com a minha família, com a minha vida pessoal e com a minha vida cristã. Quando aparecia um parto difícil, um parto que era complicado de fazer e que a Schwester Helena precisava de auxílio. Ela colocava na janela um lençol branco na janela lá na copa. Porque do outro lado morava a Frau Gramkow, a mãe da Ruth Gramkow e da Edith Gramkow. E ela então saía correndo de casa e ia lá ajudar ela a fazer os partos e coisas assim. A minha história sem a maternidade e o hospital não existiria. Para começar, eu nasci na maternidade pelas mãos da Schwester Helena e também meus irmãos, minha irmã, meu irmão, então, todos nós tivemos nosso início nessa maternidade. E como vizinhos do hospital, antigamente a maternidade, claro, a gente conviveu diretamente. A mãe se tornou muito amiga da Schwester Helena e com isso a gente tinha acesso livre. A gente conheceu aquilo tudo por dentro e por fora, então foi fantástico. Quando nós depois começamos a trabalhar, nós da Oase, a gente ia lá passar roupa, arrumar roupa, porque não dava para comprar tudo novo. Uma tinha uma máquina de costura boa
que era a Iselora, foi a primeira máquina de costura boa. Daí a Ali, não, aí, vamos lá na Iselora, ela vai dar jeito. São esses momentos, às vezes, de uma necessidade, de um momento difícil, que faz a gente se unir, que chama a gente para isso. E a comunidade de Timbó, ela entende isso, ela viveu isso. A comunidade de Timbó vive o nosso hospital. Senão a gente também não estaria aí. Isso une as pessoas, isso é o oásis. Eu vejo isso é o oásis. Comecei tudo através da minha mãe, sempre pendurada na saia dela. E onde ela ia, eu estava e eu via elas. Eu via aquele primeiro grupo de mulheres da UASE. E isso me contagiou. Sem elas, realmente não teríamos conseguido. Porque foram elas que conseguiram que viesse uma parteira, né? E que iniciasse o trabalho da maternidade para que essas mulheres aqui fossem assistidas, né, na nossa cidade. E após isso, elas foram sonhando mais e mais. Aí veio a construção da casa onde hoje é a Arenal Vida, no momento, né? Ali, então, elas iniciaram com um jardim de infância. Então, esse foi um foco muito grande por muitos anos. Tinha um jardim de infância na frente, tinha Tante Dorit Kurtz, eram as duas tias, e a Ruth Gramko, que eram as tias que tocavam o jardim de infância. Então, lá era o nosso, digamos, termômetro do tempo. Por quê? Quando as crianças estavam agitadas ia chover, a gente já sabia. Não, aquilo era uma segunda casa para essas mulheres. Elas assim, aquilo acho que fez muito bem mais para elas do que para quem precisou realmente. As dificuldades eram bem maiores do que hoje, né? E quem levava comida para o hospital era a Oma Lawrence. Ela pegava a cesta dela, vinha com comida e levava para a Schwester Helena e para ela e para os funcionários e para quem estava internado lá. Sempre tinha alguém lá da UASE. Não era assim, a reunião, elas vinham lá dentro do hospital. Elas estavam presentes, era muito, muito importante a presença desse pessoal. Chegou o tempo, a época, que as crianças não podiam mais nascer lá se nós não tínhamos um médico. E agora? Naquela época, Dona Concórdia era a nossa presidente. Ela chegou no médico que era o Dr. Jacques. Bela manhã, domingo de sol, bonito, vieram a Frau Baims e a Dona Coia Lorenz, do seu Hans Lorenz, mãe do Hanno, lá falar comigo lá na Hotel Glória. O pessoal do Hotel Glória era da Gemeinschaft, que a Gemeinschaft é a atual Milk. Foi a Gemeinschaft mais ou menos que me trouxe para cá, que a minha mãe era protestante, era da Gemeinschaft, e eles souberam que precisava de médico aqui em Blumenau, e eu vim para o hospital lá. Então mas só que eles avisaram para Timbó, de alguma maneira Timbó ficou sabendo. Então eles vieram lá conversar comigo, trouxeram para olhar Timbó, eu gostei e vim. Tinha até a rua Calçada, tinha 50 metros de calçamento na frente do Banco Inco. Ele disse, eu posso vir, mas isso tem que ser um hospital. Então nós vamos fazer o hospital. Agora, eu consigo, falei ontem, lembrar muito, só quando o Dr. Jacques veio para Timbó, quando ele se instalou numa casinha aí do lado, onde era uma moradia, ao lado da maternidade. Na época, eu me lembro que era presidente do conselho do Hospital Oswaldo Kurtz, e ali eu cheguei a conhecer o Jacques também, e foi o Jacques que tomou as rédeas, foi para o hospital, juntou documentação. Eu precisava trabalhar, e para trabalhar eu precisava ter uma inscrição junto a esse INPS, e para isso eu precisava ter um hospital para trabalhar. Daí eu fui a Florianópolis de ônibus, parei lá na rodoviária, que era dentro da cidade, lá no Cafundó, e vinha a pé de lá perguntando onde era a rua Felipe Schmidt, porque ficava na esquina da Felipe Schmidt ficava a Secretaria da Saúde. Todos os papéis que o seu Baimes me entregou para fazer a inscrição do hospital. Só como a história é aquela, ninguém me disse, nem me lembrei de perguntar qual seria o nome do hospital. Chegaram lá tudo encaminhado com os papéis, então tudo certo, tá bom, vamos fazer o hospital. Como é o nome do hospital? Um olhou para o outro e disse, que nome? Quem é a mantenedora do hospital? Rede Feminina das Senhoras Evangélicas, que tinha acabado de se tornar Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. Daí eu disse, a Rede Feminina não é. É aqui o papel dentro do seu Oásis, Ordem Auxiliadora. Então pusemos esse nome. Oásis. É da Oásis, as mulheres.
De lá nasceu o nome Hospital Oase. Tinha uma casinha boa, bem limpa, bem limpa, bem limpa. Tinha uma sala de parto, com banheiro ao lado. Tinha 4 quartos. Um era um quarto bom, assim, bem mobiliado. Tinha o quarto da Schwester, que morava a Schwester Helena. Quando cheguei, ela tinha ido embora já. Eu a conheci quando, no centenário de Tibó, que pagaram a passagem, ela veio para cá. Daí que eu a conheci. E depois eu a visitei 2 vezes na Alemanha. Daí, claro, tinha a cozinha, copa, lavanderia atrás e sala de passar roupa. E o berçário, que era a coisinha mais bonitinha do hospital, era o berçário. Quando eu comecei a trabalhar aqui, o seu Otto Herwig, tinha a Dona Edith lá trabalhando na indústria de relógios, nos emprestou a Dona Edith para administrar o hospital. A primeira administradora do hospital foi ela. Eu não fazia o trabalho administrativo, nada, ela fazia tudo. Entrada, saída, dinheiro, tudo ela controlava. A Dona Edith fazia sozinha, toda a parte administrativa. A parte do hospital fazia eu. E as meninas da faxina ensinei a pegar veia, a fazer soro, a lavar pacientes, não sabiam nada. Quando a Oazeta administrava o hospital sozinha, as senhoras, né? A mãe da Ede, né? Minha sogra veio me convencer, né? Para assumir a direção do hospital, né? E aí já havia essa dificuldade, porque as senhoras, elas não tinham aquele conhecimento, aquela competência toda, né? Que se exigia cada vez mais para administrar o hospital, né? Então me convenceram a assumir a direção. E aí, desde aquela época, já a gente sentia, né? Na época, tinha-se 45 leitos. O hospital se encontrava bastante endividado já na época, né? Porque a gente vinha tomando dinheiro até do mercado bancário, aí isso não estava conseguindo reverter essa situação. Foi uma época bastante difícil e isso não aconteceu de repente e cada vez mais o hospital precisava de verbas para se manter. Cada reunião que a gente tinha sempre vinha os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e cada dia pior e isso tudo contribuiu para chegar numa época onde é que se chegou a dizer chega, nós vamos fechar. E isto foi uma decisão praticamente da Oase e do conselho diretor que chegou onde é que não se tinha mais uma saída. Numa reunião, né, da diretoria, né, e a gente, lógico, funcionou talvez mais como uma ameaça realmente para despertar, né, porque na conversa não estava se conseguindo, né, achar uma solução para a situação. Foi muito pesado, foi muito difícil. Na época, Adalberto, né, meu marido estava bastante envolvido ali e, nossa, foi tentado de tudo que é forma de falar com, né, a parte governamental, tanto do Estado como do município, e buscando outras formas e de repente algo aconteceu. Aquela situação financeira naquela época, eu fui entrevistada por um repórter também, ele disse para mim um dia assim, Dona Terezinha, pela sua conversa, eu vejo que a senhora é uma mulher de fé. A senhora acredita, a senhora tem fé que a senhora vai pagar esses 700 mil de dívida do seu hospital? Eu respondi para ele, sim. Eu tenho fé e a gente vai conseguir. Tivemos um período que o hospital quase fechou, né? E esse período foi bastante tenso aqui dentro para todas as pessoas. Era difícil acreditar que realmente iria acontecer, então sempre tinha aquela esperança de que algo iria acontecer e realmente aconteceu e foi encontrado pessoas que fizeram a diferença. Aparentemente foi uma luta para a sobrevivência dessa entidade aqui. E eu vi toda a história de sofrimento, tudo o que ele passou sem condições financeiras para sobreviver, com um sistema de saúde que paga extremamente mal, ainda hoje continua a mesma coisa. Naquela época era pior ainda. E chegou um momento em que se decidiu, o Hospital Oase vai fechar. Eu me lembro, isso foi numa sexta-feira à noite. Eu estava reunido, eu, Oswaldo Trisotto e mais alguém, num restaurante, estávamos conversando justamente para ver o que era possível fazer.
E naquele momento eu lembro que tinha sido decidido, de sexta-feira a segunda-feira o Hospital Oasi fecha. Você imagina uma região igual a nossa, sem um hospital para funcionar. Foi um momento extremamente difícil. Como diz uma frase, existem momentos na vida da gente que em qualquer posição que a gente está, nossa alma está sempre de joelhos. E aquele foi um momento crucial de sofrimento. Naquele momento, eu e Oswaldo Trisotto decidimos que isso não pode acontecer. Nós vamos chamar o prefeito aqui da época e vamos comunicar a ele que não aceitamos. E ele se assustou com aquilo e naquela hora ele foi de noite falar com o promotor público. Disseram, não vamos deixar acontecer isso. E foi então, aquele momento crucial, uma decisão que ele disse, eu vou bancar as despesas desse hospital para que ele não feche. E era um desastre para a população e nós trabalhamos por isso. E o hospital não fechou. A coisa era feita muito na doação, cada um dava de si o que era possível, mas a administração tem que ser profissionalizada, porque ela merece, uma instituição desse porte merece um acompanhamento dioturno. A gente percebeu que o problema do hospital era a gestão. E como que o problema era a gestão, ninguém melhor do que na área empresarial, com conhecimento nessa área, poderia ajudar a erguer essa instituição, digamos assim, de 85 anos de existência, né? Mas os desafios foram muito grandes. O primeiro deles foi o financeiro. Voltei às minhas origens empresariais, visitei Jaraguá e consegui um empresário lá. De todos os recursos que o Hospital Oasi tem, ele conseguiu praticamente 48%, 49% ele alocou. Na parte física, na parte tecnológica, né, tudo isso, né? Então, isso foi fruto de uma credibilidade. E foi ali que, de repente, surgiu, por intermédio da municipalidade também, por intermédio da comunidade, que vieram ajudas, vieram até conselhos de como resolver o problema, e surgiu, então, de pegar uma administração profissional para o hospital. E de lá para frente surgiram ainda muitas dificuldades, mas foram todas elas vencidas. Fomos atrás, então, Oswaldo Trisotto teve uma ideia brilhante de encontrar um administrador que viesse aqui, tivesse conhecimento, lutasse, e nós saímos daquele sofrimento intenso. Planejando o hospital para frente, né? E aí foi necessário aumentar as receitas do hospital, foi necessário formar um novo conselho diretor, principalmente de confiança da OASET e de credibilidade perante a cidade. Porque quando um cidadão paga o IPTU e dá um desconto de 10% para o hospital, ele sabe quem está por trás do hospital lá, administrando adequadamente as contas, com uma competência a fazer nos seus resultados diários. Esse conselho diretor que inspirou confiança na comunidade, todos eles indistintamente, eu quero colocar o nome de todos eles, né? Isso gerou credibilidade e assim a gente conseguiu recursos para poder recuperar o Hospital Oasi financeiramente ao longo do tempo. Com essa situação do poder público municipal assumir e através dessa contribuição, né, de 10%, e foi um caso de sucesso, realmente isso ajudou bastante. E o Hospital Oasi representa isso hoje em dia, porque é uma parceria muito sólida entre o poder público representado pela prefeitura, a doação inconteste, amorosa da OASET, que manteve essa instituição viva, com o apoio de todos os comerciantes e a indústria de Timbó, que sempre o Hospital Oasi contou com esse auxílio, né? Então, o Hospital Oasi estava destinado a ser o que ele é hoje. Tinha essa energia positiva, coletiva das pessoas pensando que iria dar certo, né? Teve algumas pessoas que saíram, o nosso quadro de funcionários ficou enxuto, mas os funcionários que ficaram realmente acreditavam, tinha essa fé, tinha esse pensamento positivo de que realmente as coisas iriam dar certo. Todo mundo abraçou a causa, vestiu a camisa e realmente com o foco de que fazer com que desse certo. E realmente deu. Desde que se adotou uma administração, na realidade, apropriada para isso, profissional, né? E nisso não vai nenhum demérito a todos os que administraram antes. Nós temos uma equipe
que sempre dá o suporte. Quando não tem um, tem outro, nada fica sem ser agilmente respondido, digamos, as demandas são agilmente respondidas. Eu vejo como uma vitória muito grande, porque nesses anos todos o que foi batalhado e investido de todas as maneiras, né? Pessoas, valores, profissionais, cada vez mais. Então a nossa história é completa e ela não vai acabar jamais. Fazendo uma análise de toda essa trajetória, eu acho que foi até o momento mais difícil, onde realmente conseguiu se dar a volta, digamos assim, por cima, né, e realmente resgatar e crescer. Esse hospital não pertence somente a Timbó. Eu acho que é mais de 100 mil habitantes que dependem da estrutura desse hospital. E vamos continuar lutando para que seja cada vez melhor. Isso representa para a nossa região e o Médio Vale aqui do Itajaí um fator de crescimento e desenvolvimento para a nossa região. A comunidade aprendeu a confiar novamente no hospital, porque houve muito descrédito por muito tempo e isso fez a diferença, porque as pessoas começaram a procurar mais, se interessar mais, realmente procurar nossos médicos, nosso hospital. Hoje estamos num patamar muito bom, não está excelente, mas estamos conseguindo sobreviver tranquilo e esperamos que continue assim e até melhor daqui para frente. Hoje, praticamente, o hospital, né, dentro do que está se planejando, traz perspectivas boas. A grande diferença realmente é o engajamento dessa administração competente, principalmente, né, dedicada, de correr atrás, de ter projeto, dedicação integral praticamente nesse aspecto. O que mais chama a atenção é o quanto a instituição conseguiu, dentro de um ambiente que não pode parar, crescer continuadamente. Nós temos uma gama enorme de serviços oferecidos dentro do hospital, a nossa estrutura melhorou muito, a nossa qualidade de serviço, de capacitação do pessoal também melhorou bastante. Isso acaba refletindo no bem-estar do paciente. Nós trabalhamos muito nessa questão da humanização, né, com o paciente, de estar oferecendo um ambiente onde ele se sinta em casa, um ambiente onde não tenha tanto essa cara do hospital. O Hospital Oasi era um hospital de pequeno porte, ele passou a um hospital de médio porte e agora ele só não pode ser considerado um hospital de alta complexidade ainda, mas o porte já é grande. O parque tecnológico está sendo cada vez mais modernizado e adequado para que a gente possa necessitar o mínimo possível que o paciente se desloque para fora. A história é bonita, é uma evolução muito bonita. Vem de um sonho pequeno e hoje já vem se tornando a passo de ser um grande hospital, porque quando a gente fala de leitos, ele vira essa chave de expressão e vem fazendo diferença na vida das pessoas, não tenha sombra de dúvida. Hoje temos 130 leitos convencionais e estamos agora com 30 leitos de UTI, sejam 20 adultos e 10 neonatais. Hoje aproximadamente com uns 360 funcionários. Depois tem a parte médica, que são terceirizados, serviços externos também, que são terceirizados. Então, a administração como um todo conduz esse grupo de pessoas para devolver serviço à comunidade. Entendemos que o Oasi tem uma boa repercussão, por mais que tenha os pormenores, né? Mas o serviço que a gente devolve é um serviço de excelência. Falando de Oasi, sim, sem sombra de dúvida. O hospital faz 85 anos, mas o corpo técnico tem sido rejuvenescido. E isso é uma necessidade. Nós temos profissionais jovens, mas altamente qualificados, num misto com outros mais experientes que também dão a sua contribuição, para que a gente possa fazer aí um mix de sabedoria e experiência. Hoje o Hospital Oasi, ele é de referência aqui na nossa região. E ele está preparado para crescer no futuro. Agora estamos preparando um planejamento estratégico para 2037, quando o Hospital Oasi vai ter o centenário de atuação, como o Timbó teve no centenário em 1969.
O Hospital Oasi, em 2037, vai ter 100 anos de existência. E aí tem que ser comemorado. Tem um conselho envolvido, tem uma comunidade envolvida, tem colaboradores envolvidos, tem uma administração envolvida e não falta determinação e vontade. O hospital não faz aventura, pega o que pode fazer e pega para acontecer. E é o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. E hoje, com muito orgulho, a gente está vendo essa baita construção, esse baita hospital, que hoje é uma referência no estado de Santa Catarina. Porque uma árvore, para dar bons frutos, ela tem que ter raízes profundas. Eu acho que isso é o que o Hospital Oasi representa. O fruto de uma ação da comunidade para a comunidade. Quando as coisas nascem assim, e as pessoas compram essa ideia, e mesmo com uma administração profissional, tratando o hospital como empresa, inevitável que seja assim para sobreviver no mundo de hoje, esse hospital tem uma vida própria, tem uma alma que com certeza o manterá sempre em crescimento.